tem duas coisas que são muito importantes, mas não são faladas. Uma delas é óbvia e é sumariamente ignorada, e outra não é tão óbvia assim, sobre as pessoas que estão fazendo esses protestos agora, após as eleições contra o Lula, e a gente precisa discutir isso aqui. E para entender o que eu tô querendo dizer aqui, você tem que entender que existe um evangelho segundo o Estado. Existem profissões de dogmas, de fé, que você tem que fazer ao acreditar no Estado e eleições, e que elas, então, ocultam essas ideias, ocultam essas discussões, que são esses dois pontos que eu quero fazer aqui, ok? A gente tá tendo protestos agora, né? E, de novo, eu não estou falando dos da galera de caminhoneiro parando de estrada e tudo mais. Não, eu tô falando da galera pacificamente protestando. Que você pode discordar deles de várias coisas. Eles estão na frente de quartel, que coisa é essa? Ou, sei lá, pô, o pessoal aqui tá cantando hino, que história é essa? O que eles querem e tudo mais. Mas, assim, são pessoas, a maior parte pacíficas. Tem gente lá que quer regime militar e tudo mais? Tem. Agora, dizer que todo mundo é isso é canalice de um nível de canalha que não é nem um pouco surpreendente, claro, mas é canalha, ok? Tem pessoas pacíficas ali que estão desconcertadas, no mínimo, em vários estados psicológicos diferentes, nenhum deles desejável, com essa situação. E qual é o evangelho do Estado, o evangelho segundo o Estado professado em cima disso? Existe um sacrifício feito a cada 4 anos no Brasil, que é o sacrifício das eleições. É um ritual da religião do Evangelho segundo o Estado. E notem, eu tô falando eleições, eu não estou falando democracia. Tem várias coisas de democracia que eu gosto. Por exemplo, todas as pessoas são iguais. Eu gosto disso. Na verdade, estatistas não. Liberdade de expressão, eu gosto disso. Liberdade de culto. Ok, eu não sou religioso, mas todas essas coisas estão dentro do âmbito de uma democracia. Ceticismo contra o poder e contenção do autoritarismo. Está dentro de democracia. Eu gosto disso. Eu só não gosto da parada de eleições. É isso. Então eu não tô falando nem contra a democracia, eu tô falando contra eleições aqui. Então a gente tem o ritual do sacrifício das eleições, que é o quê? Sobe-se todos os sacerdotes do Evangelho segundo o Estado no altar ali e sacrificam pessoas no altar das eleições. Tá aqui alguém que poderia ser um bom candidato. Mata. Tá aqui uma opinião, um debate relevante. Pode matar. Tá aqui riquezas que foram trazidas. Pode destruir. Tá aqui o dinheiro de bilhões de pessoas. De bilhões? Não. Centenas de milhões de pessoas que pagaram impostos no Brasil. Vamos queimar isso aqui no fundão. É feita toda a cerimônia, né? Sacrifica-se ali um país e disso produz-se um troço que é promulgado. Então, esse cara vai mandar agora. Tá bom, tá aqui. E sai aquela porcaria. E ao final dele ocorre um cântico religioso, que é basicamente o seguinte: todo mundo olha para aquela merda que saiu, para aquele desastre eleitoral, e repete o cântico. Não tem outra alternativa. Este é o menos pior sistema que existe. Não tem o que fazer. É uma oração mais ou menos assim. E também, silenciosamente na cabeça de cada um, não pode falar isso. É na cabeça de cada um. É uma oraçãozinha quieta. Mas é feita o seguinte: fala-se alguma coisa ao tom de... E não pode tentar qualquer outra coisa. Qualquer um que chegar com outra ideia não vai ser ouvido. Não é. A gente concluiu que essa aqui é a menos pior coisa que existe e nós nunca vamos experimentar qualquer outra coisa. Porque, literalmente, a única alternativa que existe a isso é autoritarismo. E então, todo mundo que discorda disso é um autoritário, então não há mais debate. Uma profissão de dogma é um tabu e acabou. Notem, isso é uma profissão de fé completa e um dogma completo, porque assim, não tem evidência, não tem nada. É pra todo mundo acreditar e acabou. E aí, com esse ritual, com esse cântico, ignora-se uma coisa óbvia que tá nessas manifestações, que tá em todas essas pessoas, que é o seguinte: elas estão ali dizendo, de formas emocionadas, nem sempre de uma maneira muito construtiva, né? Não de uma maneira clara e óbvia, mas elas estão dizendo uma frase que é a frase ignorada desses protestos. Eu não consinto.
É isso que está sendo ignorado completamente nesses protestos. Eles são protestos de eu estou aqui para, como um indivíduo livre nos meus direitos, na minha vida, pacificamente dizer: eu não consinto com este governo. É isso. Claro, tem gente ali que quer um governo de força, que quer governos autoritários, tem gente maluquinha ali e tudo mais. Tá. Agora, muita gente frustrada, muita gente que está com medo do que o Lula pode ser, só tá lá pra dizer assim, cara, não! 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 Alguém tá me ouvindo? Não! E elas ficam nesse desespero e nessa frustração e inventam várias ideias, várias coisas que não são realmente muito construtivas, porque não há saída. Não há uma alternativa, não tem uma coisa que ela pode fazer. Então ela entra em desespero, angústia, sofrimento, reflexo de defesa. Todas essas coisas de psicologia, de como a fiação na tua cabeça funciona, de quando você é confrontável com uma situação extremamente desagradável e inescapável, aonde você até consegue imaginar algumas escapatórias, mas ativamente tem gente te cerceando, você se sente cercado. Não à toa tem uns surtos ali que acontecem, não à toa. Ok? E essa é a coisa que é ignorada. É uma manifestação de não consentimento, porque dentro da profissão de fé do Evangelho segundo o Estado, consentimento com o Estado não é relevante. Consentimento para relações sexuais, super importante. Super importante. Consentimento para relações de trabalho, super importante. Total. Trabalho sem consentimento é escravidão, ok. Consentimento com uma estrutura de governança. Não vamos conversar disso, acabou. Sabe... Esse é o Evangelho segundo o Estado. Consentimento é importante sempre, exceto em relação ao governamental. Não. Inclusive teve uma coisa até que eu pensei, que eu vi esse negócio, foi daquela página do Twitter do Rothman, que ele só fica repostando memes. E tinha um que era muito legal, que era, cara, qual que é a parte de liberdade que assusta? Deixa eu só entender. É a parte onde você tem que arcar com as suas consequências ou onde você não pode mandar na minha vida? Uma dessas duas tá te incomodando, eu só queria entender qual que é, sabe? Esse é a profissão básica ali que tá acontecendo. Não, essas pessoas não têm o direito de não consentir, elas serão obrigadas violentamente a participar de alguma coisa que elas não querem, e elas serão assaltadas para pagar isso, e elas serão forçadas a obedecer, e elas serão forçadas a financiar e participar de coisas que elas acham moralmente abjetas. E isso é válido, continuaria válido, mesmo que o Bolsonaro tivesse ganhado, porque vamos falar a verdade. Se o Lula tivesse perdido, ia ser a mesma coisa da esquerda. Não é possível. É perfeitamente possível. Tem gente que acha que o Lula é social-democrata, Rafael. É perfeitamente possível. Para de ter esperança nas pessoas. Não é que pode ser trouxa. É perfeitamente possível, mas é lamentável que tem gente que vai negar que se o Bolsonaro tivesse ganho, ia ter esquerda na rua, fazendo protesto, quebrando tudo mais. É claro que ia ter, pô. E da galera falando, eu não consinto com esse governo. E eu estaria fazendo o mesmo vídeo aqui. Eu tô falando, eu ia estar xingando os caras muito mais, porque se eles estivessem fazendo essas coisas violentamente, o que, convenhamos, provavelmente eles estariam fazendo, merece. Agora, eu estaria no mesmo espírito de, essa galera não consentiu, essa galera tá falando assim, eu não quero. Qual a dificuldade de falar isso? Qual a dificuldade de admitir que existem dezenas de milhões de brasileiros que não consentiram com este governo Lula? Ou com o Estado em primeiro lugar? Na verdade, quase a totalidade dos brasileiros não consentiu com essa forma de Estado. Claro, volta e meia você encontra alguém meio pinóia das ideias que acha essa Constituição boa, essa forma de Estado, assim, legal. Só, cara, mas se você pudesse ter outra, você teria essa aqui? Sim. Uau! E tu vota. Ok. Volta e meia você encontra isso. Mas a quase a totalidade das pessoas, não. Ok? E esse é o problema. A segunda coisa que eu falei lá na introdução é o seguinte, tem uma segunda coisa que não é falada, que é ignorada, que é a proibição de deixar essas pessoas tentarem outra coisa. Porque esse é um dos graves problemas, uma dos graves incentivos que gera esses protestos, que gera essa situação. É ilegal, é criminoso que essas pessoas tentem pacificamente outra coisa. Se você falar para essas pessoas, cara, digamos, você tem essas cidades aqui que votaram 70%, 80% Bolsonaro. Tá. Mas é o seguinte, cara, vocês podem fazer o negócio de vocês aí, acabou.
Por que não? E assim, você pode estar falando, mas Rafael, ó, você tá falando Nordeste e Sul? Não, cara, pega aqui, ó, o mapa de votação de São Paulo. Tá? De um lado Bolsonaro, de um lado Lula. Você consegue ver pelas corzinhas. Você vê claramente que a Grande São Paulo pendeu mais para Lula e o interior pendeu muito mais para Bolsonaro, exceto algumas regiões ali, né? Araraquara, tal, tem algumas coisas ali que pendeu mais para Lula. E se você falasse assim, ó, na verdade, quem ganhar aqui governa aqui. E quem ganhar do outro lado, ganha do outro lado. Não vai ter crossover. Você quer me dizer que a gente teria mais conflito na sociedade? Você quer dizer que esse país seria mais desagradável? Os povos falar, ó, é o seguinte, vamos focar nas eleições municipais, baixa tudo para nível municipal, ok? Ou quase tudo para nível municipal, não tô indo além de federalismo, vamos para já municipalismo mesmo. Você tem padrões de votação de cidades vizinhas muito diferentes. Tá bom, não, tá bom, tudo bem, tudo bem. Passa tudo para vocês fazem aí, vocês governam como vocês quiserem. Fica muito mais simples. Por que não isso? Por que não discutir uma coisa dessas? Eu vou chegar ao argumento em secessão, só tô falando, você pode baixar para federalismo, então o governador estadual fica muito mais relevante. Você pode baixar isso para municipalismo, então o seu prefeito importa muito mais, a Câmara de Vereadores importa muito mais. O que certamente levaria muito menos pessoas a estarem nesses protestos agora. E elas poderiam simplesmente falar, não, tá. As pessoas votaram desse jeito, mas a minha cidade não. Então, né, um outro cara teve a maioria lá junto das outras cidades, mas a minha não, então eu vou focar aqui e tudo mais. Eu não tenho por que protestar. Eu não tenho por que ficar puto ou embarcar em coisas que são maluquices. Eu posso só falar, tá, vocês fizeram de vocês, eu vou e faço meu. E a nossa atitude geral seria... Sabe a atitude mediana que os brasileiros têm em relação à eleição do Suriname? Essa seria. Porque você não sabe quem é o presidente do Suriname. Você não sabe qual é o regime governamental do Suriname. Eu também não. Eu não sei se é primeiro-ministro, presidente, etc. Eu não podia dar a menor foda, eu não podia dar uma fodinha menor do que isso, do que eu já estou dando pra isso. Dane-se. Pra mim é irrelevante. Você sabe relativamente pouco sobre a política dos outros países e você não tá preocupado com isso. Você tá preocupado em fazer o teu. Quer dizer, você tá preocupado com o Brasil, né? Porque só isso já te dá dor de cabeça suficiente. Essa é a atitude que as pessoas teriam sobre as eleições. Como é que isso não é uma sociedade melhor, mais pacífica, mais agradável, com mais possibilidades de situações diferentes? Mas calma, você pode continuar indo. Você pode criar a ideia de instituição de uma cidade privada. Eu preciso fazer a leitura comentada desses livros, cara. Eu preciso produzir muito mais conteúdo ao longo disso em 2023. Você fala, cara, vou fazer o seguinte, acaba com essa porra de eleições aí. Não vamos ter nem isso. Não vamos ter nem isso. Pega toda a cidade, vocês são uma SA agora. Incorporou, vocês são sócios. Aí a gente precisa ver como é que vai ser o balanço. Todo mundo que tem propriedade tem uma ação, ou sei lá, de acordo com os valores. Não sei. Pode incorporar isso de várias formas diferentes. E até seria legal ver isso de várias formas diferentes. Testem aí, não sei, cara. Vamos ver o que funciona. E agora é de vocês. Agora vocês podem decidir a própria forma de governança de vocês aí. Se vocês quiserem fazer outro sistema, vocês fazem. Se quiserem copiar outra coisa, vocês fazem. Se quiserem contratar, vocês contratam. Notem, eu não tô falando assim de um empresário ser dono do lugar. Eu tô falando, passa pras pessoas que moram lá. Bota todo mundo em contrato. E assim, cara, reunião de condomínio é desagradável? É. Não é pior do que o Congresso Nacional. Se você considera que o seu condomínio é pior do que o Congresso Nacional, eu vou te sinceramente perguntar por que você ainda mora onde você mora. Meu Deus do céu. Isso é uma alternativa que você pode fazer dentro, inclusive, do sistema de eleições hoje. Vocês vão votar em prefeitos, etc., mas aproveita e incorpora lá na votação. Vocês gostariam de transformar isso aqui numa incorporação de cidade ou alguma coisa assim privada de vocês? Ou pode colocar nos bairros. Por que não? Mas daí pessoas vão fazer uma organização social diferente. Sim, esse é o ponto inteiro, é deixar as pessoas criarem as coisas delas e você não pode mandar nelas. Por que isso te incomoda? Porque toda vez que alguém é contra isso, eu fico pensando, cara, peraí, qual que é a coisa que você quer? Mandar na vida deles ou o dinheiro delas? Porque é um dos dois. Talvez seja os dois. Mas prioritariamente vai ser um dos dois. E daí a pergunta seguinte é, então por que você tem uma ideia tão boa que ela tem que ser obrigatória ou um plano tão maneiro que você precisa assaltar as pessoas para pagar isso? Não confessa que tem um problema aqui na sua ideia? Assim, meio de bate-pronto. Certo? Uma visão mais extrema disso seria a secessão totalmente. Ok, você pode falar disso também. Eu só acho que para você implementar isso aqui no Brasil é tão difícil. As outras coisas que eu sugeri antes são tão mais fáceis.
mais críveis, mais rápidas de colocar, que eu prefiro focar nelas. Aí vai ter, óbvio, vai ter um canalha. Atenção, alerta de canalha. Se você pegar isso que eu falei agora e falar que eu sou contra a secessão, você é um canalha e eu vou te tratar como um canalha, ok? Secessão é legal? Sim. Sou a favor? Sim. Tem outras coisas que são muito mais práticas, mas você pode fazer isso também. Sim. O meu ponto maior seria que, cara, você tem diferenças de votação, inclusive dentro dos estados. Por isso eu preferiria muito mais uma coisa municipalista. Tipo, vamos fazer uma secessão de estados. Cara, pega o mapa de votação do Rio Grande do Sul, por exemplo. Vamos tá na tela aqui. Mapa de votação do Rio Grande do Sul. Não sei se separar só o Rio Grande do Sul como um estado ia pacificar o problema, não, viu? Ia ter que descer pra município. Mas fala, mãe, Rafael, então é secessionismo de município. Tá bom, pode ser. Qual que é a diferença disso pra uma cidade privada, mais ou menos? Certo? Só que eu acho que é mais fácil você explicar para as pessoas a ideia de cidades privadas, bairros privados, etc. Parece mais... Então, entre as duas, qual que eu acho que é mais fácil de explicar, a galera cola mais e parece gerar menos conflitos. Eu vou focar nela, certo? De novo, se você usa isso para falar que eu sou contra a secessão, você é um canalha e eu vou te tratar como um canalha, ok? Mas o ponto é que no Brasil a gente não tem essas discussões. Você tem jornal atrás de jornal olhando para isso, influenciador atrás de influenciador, olhando para esses protestos e falando: olha esse bando de fascista, olha esse bando de idiotas, olha... Primeiro, o fato de você tratar essas pessoas assim vai fazer com que elas façam mais isso. Porque elas estão olhando pra você e falando: e você tá achando bonito? Eu tô aqui tentando, eu tô aqui preocupado, expressando as minhas emoções e os meus problemas que eu tô vendo nisso, tentando encontrar uma alternativa. E a sua resposta a isso é me atacar ou rir da minha cara? Você entende por que eu votei no Bolsonaro? Não? Meu Deus do céu, o quão denso é o teu crânio, sabe? Essa é a resposta que essas pessoas vão ter. Você tem esse problema e não tem essa discussão, não tem essa coisa legítima de olhar pra essas pessoas e falar: mas por que a gente só não deixa elas viverem a vida delas? E aí a resposta é simples, é porque tem muita gente que, de fato, é profundamente contrária à noção de deixar essas pessoas viverem a vida delas e querem mandar na vida delas e querem roubar elas. E aí você entende qual é a função do Estado. Algumas recomendações de leitura sobre cidades privadas, liberdade, secessão, etc. vão estar aqui na descrição. Por este vídeo é isso.